Você sabia que em momentos de crise, a maioria de nós comete um erro fatal que intensifica as emoções ao invés de controlá-las? Se você já se pegou perdendo o controle diante de um problema, ou sentiu suas emoções tomando conta de você em uma situação difícil, este áudio é para você. Hoje, vamos revelar algumas estratégias pouco conhecidas, baseadas na filosofia estoica, que podem transformar sua maneira de reagir em tempos de crise. Fique até o final para descobrir uma técnica simples, ensinada pelos maiores filósofos da história, que pode mudar a maneira como você responde às crises da sua vida. 1. O erro fatal que muitos cometem sem perceber: reagir impulsivamente em momentos de crise. Em momentos de crise, nossa primeira reação costuma ser a impulsividade. Você já reparou como, muitas vezes, agimos sem pensar, apenas para descobrir que nossa resposta piorou a situação? Os estoicos nos ensinam que essa reação instintiva é o maior inimigo da paz interior. Marco Aurélio dizia: o que acontece com você não é o problema, mas sim a maneira como você reage a ele. Em vez de reagir impulsivamente, que tal pausar por alguns segundos, respirar fundo e escolher sua resposta com sabedoria? Esse simples ato de pausa pode transformar completamente sua experiência. 2. A solução inesperada, que pode transformar sua vida. A técnica estoica do desapego emocional. Muitas pessoas acreditam que, para controlar as emoções, devem suprimir ou negar o que sentem. Mas o que os estoicos nos ensinam é uma abordagem radicalmente diferente: o desapego emocional. Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade vem de não permitir que as circunstâncias externas governem nosso estado emocional. Não se trata de se tornar insensível, mas de não ser escravizado pelas emoções. A técnica do desapego emocional não significa ser frio ou distante. Significa escolher não ser consumido pela raiva, pela tristeza ou pelo medo. Quando aceitamos nossas emoções, sem sermos dominados por elas, conseguimos tomar decisões mais equilibradas. 3. O paradoxo, que poucos percebem sobre o controle emocional: aceitar a emoção para superá-la. Você sabia que a maneira mais eficaz de controlar suas emoções em tempos de crise é aceitá-las? A verdadeira chave para o controle emocional não é evitar ou negar o que sentimos, mas aceitar essas emoções sem julgamento. Quando aceitamos nossas emoções, elas perdem o poder de nos dominar. Os estoicos nos ensinam que, ao invés de lutar contra a tristeza ou o medo, devemos reconhecê-los como parte da nossa experiência humana. Isso nos dá o poder de superá-los, não ao ignorá-los, mas ao compreendê-los e, assim, agir com mais clareza. Mas o que a natureza diz sobre você? Como a filosofia estoica nos ensina a ser resilientes como a natureza? A natureza nunca se desespera diante das tempestades. Ela simplesmente se adapta. E assim devemos fazer nós também. Os estoicos acreditavam que a crise é uma parte inevitável do ciclo da vida, como as estações do ano. Não podemos impedir a tempestade, mas podemos aprender a nos adaptar a ela. A resiliência não é sobre evitar as dificuldades, mas sobre aceitar que elas fazem parte da vida. A verdadeira força vem da adaptação, assim como a natureza se adapta ao seu ambiente. 5. Por que a mentalidade é crucial em momentos de crise? Como transformar o estresse em força? A crise não é apenas o que acontece conosco, mas como escolhemos vê-la. O estresse é uma resposta natural ao desafio, mas ele pode ser transformado em força se mudarmos a maneira como o encaramos. Sêneca dizia: a dificuldade mostra o que somos feitos. Se, ao invés de nos sentirmos impotentes, encararmos a crise como uma oportunidade para crescer e exercitar nossas virtudes, ela se torna uma fonte de poder. É a mentalidade que define nossa resposta à crise. Quando escolhemos ver o estresse como uma oportunidade de autodescoberta, nossa reação se transforma. 6. A raiz invisível que causa esse comportamento: a necessidade de controle
e como ela amplifica o estresse. Uma das maiores fontes de estresse em tempos de crise vem da nossa necessidade de controlar tudo. Quando não conseguimos controlar o que está acontecendo, a frustração se instala. Os estoicos nos ensinam a identificar o que está realmente dentro de nosso controle, nossas ações e nossas respostas. Tentar controlar tudo ao nosso redor apenas nos prende ao sofrimento. Libertar-se dessa necessidade de controle pode ser a chave para reduzir o estresse e encontrar paz. Quando aceitamos o que não podemos mudar, começamos a 7. Como a prática do Memento Mori pode ajudar a controlar suas emoções? Você já pensou sobre a sua mortalidade hoje? Memento Mori, ou lembrar-se de que você é mortal, não é uma prática de medo, mas uma forma de lembrar o quão precioso o tempo é. Ao refletir sobre a nossa finitude, podemos diminuir o apego às coisas que nos causam estresse e focar no que realmente importa. Esse simples exercício estoico nos lembra de que não devemos nos prender ao que não podemos controlar. 8. O erro fatal, que muitos cometem sem perceber. Desprezar a importância da paz interior. Em tempos de crise, muitas pessoas tentam resolver todos os problemas ao mesmo tempo e negligenciam sua própria paz interior. Isso é um erro fatal. A paz interior é a base para qualquer ação eficaz. Sem ela, somos como um barco à deriva em um mar revolto. O estoicismo nos ensina que a paz começa com a nossa mente. Se não cuidarmos da nossa mente, o estresse e a crise externa dominarão. Nazi, o mito de que controlar as emoções é sempre reprimir. Há uma crença comum de que controlar as emoções significa reprimi-las. Isso não é o que os estoicos ensinavam. O controle emocional não é sobre sufocar o que sentimos, mas sobre como respondemos a essas emoções. Não devemos deixar que nossas emoções nos controlem. Em vez disso, devemos controlá-las e usá-las para nossa própria sabedoria e crescimento. 10. Como a filosofia estoica encoraja a tolerância à dor e ao desconforto. Na filosofia estoica, a dor e o desconforto são vistos como oportunidades de treinamento, não como algo a ser evitado. Ao aprender a lidar com o desconforto de forma consciente, não apenas desenvolvemos força, mas também resilientes diante das crises. Sêneca nos lembra que não é a dor em si, mas como a encaramos, que define a nossa capacidade de superá-la. 11. O teste simples para saber se você está realmente no controle de suas emoções. Quando uma crise acontece, pense em como você está reagindo. Você está permitindo que seus sentimentos dominem suas decisões? Um teste simples para saber. Se você está no controle emocional, é perguntar: estou reagindo com sabedoria ou apenas com impulso? Se a resposta for sabedoria, você está no caminho certo. 12. O que os estoicos diziam sobre a reatividade emocional? Epicteto afirmava que a reatividade emocional é a causa de grande sofrimento. Ele dizia que não podemos controlar os acontecimentos externos, mas sim nossa reação a eles. Reagir de maneira impulsiva nos distancia da nossa paz interior e da capacidade de tomar decisões racionais. 13. O paradoxo da resiliência. Ser flexível, não inflexível. Muitas vezes pensamos que a resiliência é estar firme como uma rocha em meio à tempestade. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira resiliência é ser flexível, assim como um bambu que se curva diante do vento, mas não se quebra. A flexibilidade é a chave para superar os desafios sem ser destruído por eles. 14. Como o estudo da morte pode ajudar a viver melhor e controlar as emoções. Estudar a morte não é um convite ao pessimismo, mas uma maneira de viver melhor. Ao refletirmos sobre nossa mortalidade, aprendemos a valorizar o que temos, o que nos ajuda a reduzir o medo e a ansiedade. Esse princípio estoico, ao contrário do que muitos pensam, nos dá mais vida. 15.
Porque a meditação estoica pode ser sua maior aliada em momentos de crise. A prática da meditação estoica, que envolve a reflexão sobre nossas reações e emoções, é uma ferramenta poderosa para controlar as emoções. Ao praticar a meditação estoica, você aprende a observar seus pensamentos e sentimentos de forma objetiva, sem se deixar levar por eles. Isso cria uma distância emocional que facilita o controle. 16. O fator-chave para superar a crise: aceitar. O que não pode ser mudado. Muitas crises surgem de situações que não podemos mudar. O segredo dos estoicos é aceitar o que não podemos controlar e focar em como respondemos a isso. Quando aceitamos a realidade, deixamos de lutar contra ela e passamos a agir de maneira mais eficaz. 17. Como o senso de humor pode ajudar a controlar as emoções em tempos difíceis. Rir das adversidades é uma ferramenta poderosa para reduzir a tensão emocional. Embora os estoicos não sugerissem rir das dificuldades de forma irresponsável, o senso de humor pode ser uma maneira de aliviar a pressão e lembrar que muitas vezes nossa reação exagerada às dificuldades é que torna a crise pior. 18. Como usar a filosofia estoica para viver com menos ansiedade e mais clareza mental. Por fim, um dos maiores legados do estoicismo é a capacidade de viver com clareza mental. Quando vivemos com mais foco no que podemos controlar, a ansiedade diminui e nossa mente se torna mais serena. Aplicando os princípios estoicos em nossa vida cotidiana, podemos encontrar mais paz, mesmo nos tempos mais difíceis. Controlar nossas emoções em tempos de crise não significa evitar ou negar nossos sentimentos, mas aprender a reagir com sabedoria e aceitação. Agora, eu quero saber, qual dessas dicas você vai aplicar em sua vida a partir de hoje? Deixe um comentário abaixo. Compartilhe sua experiência e não se esqueça de se inscrever para mais insights transformadores.